They left to Europe the day before yesterday. As yesterday was Monday, they left on Sunday. He got home when his mother was preparing dinner. We told them how to get to our new office. Hi everybody, this is Jaime. Today we are gonna see one more explanation about our lesson 19. In this lesson we have some sentences that are in the past tense. The sentences are, the first one is, they left Europe the day before yesterday. We have another. As yesterday was Monday, they left on Sunday. He got home when his mother was preparing dinner. And finally, we told them how to get to our new office. Let's move on then to see our lesson. Explanation 7. Listen to the sentence. They left Europe the day before yesterday. As yesterday was Monday, they left on Sunday. Então, pessoal, aqui nós temos duas sentenças que estão ainda no passado, né? As duas sentenças estão no passado. O que é que nós temos aqui que podemos analisar agora? Vamos ver? Aqui na primeira sentença, they left Europe the day before yesterday. Vamos ver primeiro até aqui, até a palavra Europe. 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 The correct pronunciation is Europe. They left to Europe. Então aqui vocês têm aqui o verbo, procurar logo aqui o verbo, né? Vocês já conhecem aqui o que é o they. They é o pronome pessoal, é a terceira pessoa do plural, they. Então, eles, né? Eles, ou elas. They left to Europe. To Europe. Aí você já procura emendar. To Europe. They left to Europe. Significa que eles partiram, né? O verbo leave, isso aqui, o left. Left aqui é o passado de leave. Significa partir, né? They left. Eles partiram. Para onde? To Europe. Para a Europa. They left Europe. E quando? Aí aqui vem a expressão de tempo. A expressão de tempo. The day before yesterday. Tudo isso aqui é uma expressão de tempo. The day before yesterday. É quando foi que eles partiram para a Europa. Eles, que é o they, left, é o verbo, partiram. To Europe. Para o local Europa. The day before yesterday. O que é que significa? What does this expression mean? The day before yesterday. Significa anteontem, o dia antes de ontem. O dia antes, before significa antes. The day before yesterday. Anteontem para nós. Então, they left Europe the day before yesterday. Então, até agora, acredito que esteja tudo certinho. Estejam entendendo bem. Basta que entendam a pronúncia, né? E os significados de cada palavra. Então, enriquecer o quê? O vocabulário com palavras, né? E verbos. Esse verbo aqui, left, ele é verbo live, né? Left é passado de live, que significa partir. E essa forma aqui de fazer o passado do live é uma forma irregular. A forma do passado do verbo live é uma forma irregular. Ela não obedece àquela forma regular onde os verbos no final recebem a letrinha ED, as letrinhas ED, para fazer o passado, né, dos verbos. Então, este é um verbo irregular. They left, passado de live. Se você quiser dizer, eles partem para a Europa agora, você diz, they leave to Europe now. Eles partem agora para a Europa. They leave to Europe now. Ou, they leave to Europe today. Eles partem para a Europa hoje. But in this case here, we are talking about the past tense.
Neste caso, nós estamos falando sobre o passado. Então, o verbo leave fica no passado, left. Vamos para a próxima sentença aqui. The next sentence here. We have, as yesterday was Monday, they left on Sunday. Então, como aqui em cima falou que eles partiram para a Europa ontem, e ontem foi, está dizendo que ontem foi segunda-feira, né? Como ontem foi segunda-feira, né? As yesterday was Monday, they left on Sunday. Eles partiram no domingo. Então, aqui novamente está o verbo left, não é mais novidade, que eu já expliquei ele aqui em cima, né? É o mesmo. They left on Sunday. Eles partiram no domingo. Por quê? Dizendo aqui, as yesterday was Monday, como ontem foi segunda-feira, então eles foram antes de ontem, então eles foram no domingo. Esse as aqui significa como se fosse assim para nós, como, né? Tendo em vista como, né? Como ontem foi segunda-feira, was Monday, they left on Sunday. Eles partiram no domingo. Então, o que temos de novidade mais aqui, para que eu possa explicar? Yesterday é um dia da semana, todo mundo já sabe os dias da semana, né? Começando do Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Was, passado do verbo to be, né? Se você quiser dizer, botar em outro tempo, né? Aí tem que ter uma outra frase aqui. Mas aqui o caso, essa sentença aqui está no passado. Terceira pessoa, yesterday. Fica na terceira pessoa. Was, então é passado do verbo to be, né? Então é isso aí, dou por explicado. Vamos para o próximo slide. And here we have two more sentences. Mais duas frases, mais duas sentenças, né? Nós temos aqui neste caso. A primeira, he got home. Você pode dizer he got, mas a pronúncia é mais parecendo mais um A, né? Abrindo mais o O para um A, querendo ficar mais como se fosse um A. He got home when his mother, esse MO do mother aqui também ele abre mais para um A. His mother was preparing dinner. Was preparing dinner. Essa expressão aqui, was preparing dinner, é o passado contínuo. É o passado contínuo, porque vocês observem aqui que o verbo preparing está com a finalização dele aqui, terminando com ing, que é a forma no gerúndio. Quando o verbo está dessa forma, ou ele é infinitivo, ou ele representa algo que está em acontecimento, está em andamento, né? Para nós, fazendo, cantando, preparando, dizendo, falando, olhando, todos os verbos que estão dessa forma em português, terminando com ando, endo, em inglês seria aqui assim, terminando com ing. Então, dessa forma aqui, ou ele vai ser um substantivo, ou ele vai colocar o verbo no gerúndio, como está aqui, para significar isso que eu falei, né? Algo em andamento, está em forma contínua, né? Progressiva, na forma progressiva, ou ele é um infinitivo, que vocês aprenderão mais na frente lá, para ser substituído pelo aquele outro caso do verbo, que é quando vem o to antes dele, né? Em vez de colocar o to antes, muitas vezes você substitui por esse caso aqui do verbo terminando com ing, mas isso vai ser coisa lá para frente ainda, não é agora. Para quem está começando agora no básico, não é para ver isso aqui. Outra coisa que nós temos aqui, que também ainda não era o caso para vocês, que aqui nós temos um período, um período composto por duas orações. Então você observe que aqui nós temos a conjunção when. Então, essa conjunção aqui, when, ela está ligando duas frases.
duas frases, que significa, cada frase significa que tem o quê? Um verbo aqui, outro verbo aqui, um sujeito aqui, outro sujeito ali. Vamos ver aqui. Também não é para vocês, mas já que estou aqui dentro do, né, falando sobre isso aqui, vendo esse caso, então já vou explicar. Aqui, he got home é uma frase completa, de sentido completo. He got home, ele chegou em casa. Ele chegou em casa. O verbo got aqui, ele está no passado do verbo get, que entre outros significados, ele tem este significado de chegar em algum lugar. Então aqui, he got home, ele chegou em casa. É uma frase de sentido completo. Tem sujeito, tem predicado e tem o complemento. Agora a conjunção ligando aqui a outra frase. When, quando, his mother, a mãe dele, his mother, aí aqui é completa. Was preparing dinner, verbo to be no passado. Was preparing, preparando a janta, ou jantar, né? Então, he got home when his mother was preparing dinner. Então, aqui nós temos o que de novidade? O verbo get, que está no passado, né? Got, passado de get. Aqui o significado dele é chegar em algum lugar, no caso, chegou em casa. He got home, conjunção, when his mother, a mãe dele, was preparing dinner, estava preparando a janta. Já expliquei esse aqui. Preparando, está em andamento, algo que está em acontecimento. No passado, né? Was preparing dinner. Let's go to this one here. We told them how to get to our new office. We told them, told é o verbo que é o passado de tell. We told them. Them é aquele caso lá do adjetivo, não é adjetivo, é o pronome objeto, né? É o pronome objeto aqui. Significa eles. Nós dissemos a eles, we told them how to get, como chegar. Eu falei aqui em cima, he got, né? Ele chegou em casa, he got home, ele chegou em casa. E aqui é how to get, como chegar. We told them how to get to our new office, para o nosso novo escritório. Our, todo mundo conhece, que é o possessivo, our, né? Assim como his também é possessivo, né? Cadê o his? No caso aqui, né? His mother, mãe dele. Our mother, nossa mãe. Our new office, nosso novo escritório. Our new office, nosso novo escritório. Então, we told them how to get, como chegar. Nós dissemos a eles como chegar ao nosso novo escritório. Para o nosso novo escritório, pode ser também na tradução. To our new office. Então, pessoal, não tem também muita dificuldade. Quem está se interessando direitinho, estudando, está entendendo. Vamos para o próximo, então. Esse aqui é o slide, o segundo aqui desse caso aqui, desse vídeo. Vamos para o próximo. And now let's analyze some more sentences. E pessoal, vamos ver mais algumas sentenças, vamos analisar cada uma. E agora as sentenças que vêm aí, elas têm o seu passado formado de forma regular, com a adição das letras ED ao final de cada verbo, né? O passado a gente modifica o verbo para fazer o passado das frases, né? No caso, o mais importante, né, ali é o verbo. Então, o verbo é que manda, quem faz o passado é o verbo. Então, para formar o passado aí, nós vamos acrescentar agora, né, de forma regular, as letras ED para formar o passado. Então, vamos ver então a lição, vamos passar adiante. Explanation 8. Listen to the sentence. They worked all day yesterday. I opened that door.
Let's see first this one here. Bem, senhores, senhoras, pessoal que está acompanhando aqui o curso, vamos primeiro verificar aqui essa primeira sentença aqui, essa primeira frase. O que é que nós temos aqui? Vamos analisar ela. They worked all day yesterday. Eles trabalharam o dia inteiro ontem. Aqui vocês prestem atenção. Eu disse pay attention to the pronunciation of this word here. This verb. Pay attention to the pronunciation of this verb here. Worked. It is the verb work in the past tense. Work means trabalhar. And this word worked, the pronunciation is like a letter T in the final. Worked. They worked all day yesterday. Eles trabalharam o dia inteiro ontem. Então, o verbo aqui está no passado, é o verbo trabalhar, worked. É o passado de work, sem o ed, sem as letras ed, aqui é o nome do verbo, o infinitivo, né? Até a letra K aqui é o radical, né? O nome do verbo. É a origem, né, do verbo, o infinitivo, work. E aqui o ed está colocando ele no passado. Então, se você diz I work, você está dizendo eu trabalho. Se você diz I worked, como aqui, escrito dessa forma, você está dizendo eu trabalhei. Eu trabalhava. I worked all day yesterday. Eu trabalhei o dia inteiro ontem. Então, vamos para a próxima, que eu acho que aqui não tem mais novidades, porque o they todo mundo conhece, que é o pronome pessoal na terceira pessoa. Eles, they, eles trabalharam o dia inteiro ontem. They worked all day yesterday. Eles trabalharam o dia inteiro ontem. E yesterday, todo mundo já sabe, eu já expliquei até mesmo no slide, no vídeo anterior, foi passado isso aqui também. Teve dois casos com yesterday. Significa, this word means ontem. Em português, we say ontem. Então vamos para cá. I opened that door. I opened that door. If you pay attention here, se você prestar atenção, você vê que aqui o verbo open, ele também está no passado, conforme foi explicado nas lições, né, para fazer o passado dos verbos. Esse aqui é um verbo regular, justamente igual como esse caso aqui do work, que é também um verbo regular. O passado dele é feito com a adição das letras ed ao final dele, né? Worked. E aqui, opened. Terminou com ed aqui. O nome do verbo, no caso aqui, é open, até a letra N. Open significa abrir. Então, aqui está no passado. I opened that door. Eu abri aquela porta. Não tem nada a ver com a primeira sentença aqui. Eu coloquei apenas com o propósito de falar sobre a forma regular de fazer o passado dos verbos. Então, esses dois casos aqui, com o acréscimo, né, com a adição das letras ed ao final do verbo. Então, I opened that door. Door, everybody knows the meaning of door. Door means porta. That, essa, aquela, aquele, aquilo. No caso aqui, só pode significar para nós a pronúncia, a tradução vai ser, como é aqui porta, aqui vai ser o quê? Aquela, né? Ou então essa, né? Eu abri essa porta, ou aquela porta. No caso aqui, mais é aquela mesmo, aquela porta. I opened that door. Eu abri aquela porta. Então, dou por explicado aqui. Não tem muito aqui o que perder tempo, né? Vamos então para o próximo. Vamos ver o próximo slide então. And here we have two more sentences. Mais duas frases. Mais duas sentenças. The first.
The children woke up on time. The children woke up on time. Está dizendo, ó. The children, as crianças. Né? The children, as crianças. Woke é o passado do verbo wake. Wake up. Wake up é acordar, né? Woke up, acordou, tá? A ação já aconteceu. They woke up, eles acordaram. Quem? As crianças. The children woke up on time, na hora. On time, na hora. The children woke up on time. Aí aqui. They brushed their teeth. They brushed their teeth. They had breakfast. And they went to school. Então, here you have to pay attention to the pronunciation and the meaning of some words in these sentences here. What words do you have to pay attention? In this case here, have to pay attention. Tem que prestar atenção nestas sentenças. Quais delas? Algumas vocês já conhecem, tipo children, crianças. Aqui é o passado do verbo wake up, né? Wake up significa acordar. Então, se você diz I woke up on time, eu acordei na hora. I woke up at 7 o'clock, eu acordei às 7 em ponto. Então, aqui, the children woke up on time, as crianças acordaram na hora. Então, aqui nós temos essas novidades, né? Que eu estou explicando aqui. On time é uma expressão de tempo. E preste atenção para a preposição on para se referir a tempo, né? Nesse caso aqui, né? Na hora. Para essa palavra aqui, time, on time. A preposição é essa. A expressão woke up, passado de wake up, que é acordar. Como é que é wake up? Que letras são aqui? Só é trocar o O pelo A. Fica wake up. The children, as crianças. E aqui eles, né? They, que é o pronome pessoal no plural. They, eles. Brushed. It is the past tense of brush. O verbo vem somente até a letra H aqui. O verbo no infinitivo. Ele vem somente até a letra H. É brush. Brush significa escovar. Escovar. Como aqui tem as letrinhas ED ao final, adicionadas ao final aqui da palavra, do nome do verbo, então ele fica no passado. They brushed. Eles escovaram. Aí aqui nós temos um pronome possessivo. Their, seus. They brushed their teeth, seus dentes. They brushed their teeth. Então aqui, nesses casos aqui, dá para explicar palavra por palavra. Em muitos casos tem que explicar o bloco inteiro, que não dá para entender, mas aqui até que dá. Their teeth, seus dentes. Eles escovaram seus dentes. Tem uma vírgula aqui. Aí vem uma outra. Dizendo ainda uma outra ação que eles fizeram após terem acordado, né? After they woke up, they had breakfast. Eles tiveram o café da manhã deles. Eles tomaram seu café da manhã, né? They had breakfast. They brushed, first thing, they brushed their teeth. Foi a primeira coisa. They brushed their teeth. And then they had breakfast. And then they went to school. This expression, they had breakfast, is not in the lesson 19. Essa expressão não está lá, não consta lá da lição 19. Mas eu resolvi colocar aqui para ficar mais... realçar mais aqui a nossa lição, né? They had breakfast. Então, o had é passado de have. Have. Então, para você indicar que tomou café, que você almoçou, que você jantou, ela é usada. No caso aqui, tomar café. Eles tomaram café. They had breakfast. And they went. They went to school. Went é passado de go.
Go significa ir. Eles foram para a escola. They went to school. Eles foram para a escola. Então, toda frase. Vamos lá? The children woke up on time. They brushed their teeth. They had breakfast. And they went to school. Explicado? Let's go ahead. Let's go to the next video then. In this case,